Olá pessoal, meu nome é Ivan Xavier, sou professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF e leciono as disciplinas de Planejamento e Gestão em Arquitetura e a disciplina de Projeto Arquitetônico. Em 2017 eu tive a oportunidade de lançar um livro sobre orçamento, planejamento e gerenciamento de obra. É sobre esse assunto que eu vou falar um pouquinho hoje. Em primeiro lugar, temos que saber qual a importância do orçamento, né? E a resposta é relativamente simples. O orçamento vai atribuir um valor, um capital, para conseguirmos realizar determinado serviço, projeto ou obra. Ou seja, será que eu consigo com determinado capital realizar esse projeto ou obra? E outra coisa importante, o cliente sempre vai perguntar para o profissional de arquitetura e de engenharia quanto que custa a minha obra. Nesse sentido, o orçamento tem uma divisão clássica, que é o orçamento paramétrico, orçamento sintético, orçamento analítico. Hoje eu vou falar especificamente um pouquinho do orçamento paramétrico, ou seja, como o próprio nome está dizendo, o orçamento paramétrico atribui um parâmetro, ou seja, é uma conta fácil de se realizar. Eu tenho uma determinada metragem quadrada, vezes um custo por metro quadrado, eu tenho provavelmente o custo da minha construção. Para que esta ferramenta se torne mais eficiente, recomendo a vocês que vocês pesquisem no site www.cube.org.br esse custo de construção por metro quadrado. Bom, o site ele é muito claro, ele explica que esse custo ele é construído com a pesquisa nacional feita em 5 capitais brasileiras, as 5 mais importantes capitais brasileiras. E lá no site está descrito quais são a categoria e o padrão da construção. A categoria que nós temos é a categoria de uma edificação tipicamente residencial, um edifício residencial, um galpão industrial ou uma residência popular. Bom, escolhendo esse tipo de construção que eu vou fazer o meu orçamento, a segunda parte é determinarmos qual o padrão. O padrão que nós temos é um padrão normal, né? Um padrão baixo e um padrão alto. Como exemplo, para uma residência unifamiliar, se eu pegar o padrão normal, mês de referência de janeiro de 2020, esse custo está dando por volta de R$ 1.763. Ou seja, para uma construção de 100 metros quadrados, esse custo vai chegar por volta de R$ 176 mil. Bom, é só isso o orçamento paramétrico? Não. Aí tem um dado importante. Nesse custo que a fonte oficial nos fornece, nesse caso é o CUB, que significa custo unitário básico da construção, não estão incluídos alguns itens importantes, tais como fundação, os próprios projetos, o projeto de paisagismo, etc. Então, na verdade, esse preço fornecido para um padrão de residência normal, uma residência unifamiliar, que é por volta de R$ 1.761, este valor não representa 100%. No máximo, representa aí 70%. Tem alguns autores que são mais pessimistas, eles falam que esse número não representa nem 60%, dependendo do tipo de construção. Muito bem. O que nós temos que fazer então diante desse impasse? Então esse número que a revista fornece, que o site fornece, a publicação oficial fornece, ele no máximo, na minha opinião, representa aí 70%. Através de uma regra de 3 simples, esse número, que é de 1.761, vale 100%, 70%, aliás, 100% vai valer por volta de R$ 2.580. Ou seja, o meu número, que antes era 1.761, a base de 70%, hoje, com essa transformação, ele passa a valer a base de 100%, R$ 2.518, com mais precisão. Muito bem, então hoje o custo, na verdade, incluindo todos os serviços, fundações, o próprio projeto, paisagismo, tudo que compõe o orçamento, eu tenho que considerar como custo por metro quadrado R$ 2.518.
Se eu tenho uma casa de 100 metros quadrados, portanto a minha casa vai corresponder a um custo final de R$251.000 aproximadamente. Esse valor pode variar para mais ou para menos, dependendo do tipo de edificação, dependendo de como é feito o gerenciamento e como é feito o processo de compras, né? Então, nesse sentido, o orçamento paramétrico estabelece o que a gente chama de uma espécie de range, né? Onde ele está numa margem de preço que pode variar de uma maneira significativa. Normalmente essa variação ocorre em torno de 10% se nós fizermos a conta de forma correta. Bom, esse é o orçamento paramétrico, ou seja, ele dá um parâmetro que nos ajuda a decidir se vamos realizar ou não o empreendimento. Portanto, é importante fazê-lo nessa fase de estudo preliminar. Nesse sentido, o orçamento paramétrico ele se refere a uma conta simples quando eu faço na fase de estudo preliminar. Na fase de anteprojeto, eu elaboro um orçamento que a gente denomina de orçamento sintético. E na fase do projeto executivo, eu faço um orçamento denominado orçamento analítico. Então, cada fase da etapa do projeto eu tenho um tipo de orçamento a ser feito. O orçamento paramétrico, esse exemplo que eu dei agora, ele serve para as decisões iniciais. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. É um assunto muito complexo. Se vocês acharem interessante e gostaram, recomendem seus amigos e curtem esse pequeno vídeo. Abraços e muito obrigado.